Sejamos todos muito bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a obra de Pietro Ubaldi, já no segundo volume, em A Grande Síntese. E, em A Grande Síntese, já estamos no capítulo 87, A Divina Providência. Ou seja, estamos falando agora da providência divina. Sua voz inicia assim: nesta ordem de ideias, pode haver lugar para a inconsciência individual, pode haver lugar para a inconsciência humana, mas não há lugar para a inconsciência do Criador. Deus sempre consciente, agindo justamente em benefício de todos nós. Em qualquer caso, mesmo no mais atroz destino, podeis crer na ignorância e maldade dos homens, mas jamais podeis acreditar na incipiência, no desconhecimento ou maldade de Deus. Não. Deus, soberanamente justo, infinitamente justo, todo amor e bondade, não cabe desconhecimento, ele é onipresente, onisciente, de tudo. Então, mesmo nesses destinos mais atrozes, Deus está consciente e Deus não age com maldade. Deus age sim com bondade. Deus age dando oportunidade para cada um de nós corrigir os erros, corrigir os defeitos, abandonar os vícios, buscar as virtudes para sermos felizes. É inútil criticar aquele que personifica as suas próprias causas da dor, aquele que provoca as próprias dores, aquele que busca com as próprias mãos as causas das dores, não aceita crítica, é inútil criticá-lo. Trata-se frequentemente de instrumentos ignorantes, logo irresponsáveis e movidos por distantes e profundas causas de vós mesmos. Ou seja, por trás de tudo, o que acontece é que nós temos causas que provocamos, então o efeito vem depois. Então é distante algumas vezes, sim, distantes desta vida ou desta encarnação. Mas foram nós que causamos, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de plantio livre, mas colheita obrigatória. Então, agora é momento de colheita. A vida é gigantesca batalha de forças que temos de compreender, analisar e calcular. Então, quando nós não encontramos as causas das nossas aflições nesta vida, as causas de nossas aflições estão em vidas anteriores. Ninguém pode invadir o destino alheio. Ninguém pode invadir o destino alheio. Só pode semear loucamente alegrias e dores no próprio destino. Nós só temos acesso a semear alegrias ou dores no próprio destino. Uma vida tão substancialmente perfeita não pode existir à mercê de um capricho e da louca alegria de atormentar-se mutuamente. A vida é muito perfeita, muito bem organizada, muito bem conduzida. Não está
à mercê, não está ao acaso, abandonado. Não. Assim, não tem sentido maldizer-se nem rebelar-se. Não adianta maldizer, rebelar-se, blasfemar. Tanto mais que isso nada modifica. Ao contrário, agrava o mal. Aquele que se rebela vai ter que realizar mais cedo ou mais tarde novamente a mesma tarefa para fazê-la de forma correta, sem maldizer-se, sem rebelar-se. É melhor orar e compreender. Veja, é melhor orar e compreender, aceitar. Porque a dor só cessará depois de termos aprendido a lição. A dor só cessará depois de termos aprendido a lição. As aflições só cessarão depois de termos aprendido a lição que lhe justifique a presença. A dor tem função de auto-eliminar-se. A dor tem a função de trazer o aprendizado. Uma vez realizado o aprendizado, a dor não justifica mais a sua presença. Nessas ideias, situa-se também, logicamente, o conceito de uma divina providência, como fato objetivo e cientificamente demonstrável. Aqui na própria obra A Grande Síntese, ficou demonstrado cientificamente a divina providência. A divina providência. Se registrasseis em grandes séries o desenvolvimento dos destinos individuais, veríeis ressaltar do resultado uma lei em que aparece evidente a intervenção de uma força superior à vontade e ao conhecimento individuais. Se nós analisássemos vários destinos ao longo da sua evolução, perceberíamos que ressalta, que é evidente a intervenção de uma força superior, a providência divina. Ela é superior e ela está realizando exatamente o que é útil para aquele ser em evolução. Então, a intervenção divina é superior, é uma força superior à vontade da criatura e é superior ao conhecimento individual da criatura. É a intervenção da providência divina. Mas o homem se comporta como se estivesse sozinho, isolado no espaço e no tempo. O ser humano que não enxerga a intervenção da divina providência. O ser humano que acha que está isolado. Na sua caminhada evolutiva, ele acha que ele está isolado no espaço e no tempo. Sua ignorância da grande lei de Deus, que governa tudo, faz o homem crer que vive num caos de impulsos desordenados, ao acaso, abandonado apenas às próprias forças, sendo estas forças sua única lei e seu único amparo. Então o homem, na ignorância da lei de Deus, na ignorância da divina providência, ele se acha abandonado. Abandonado às suas próprias forças. E acha que essas suas forças, frágeis que são, ele acha que as suas forças seria a única lei e seria o único amparo para ele. Seu egoísmo, o egoísmo desse homem, é um salve-se quem puder, de todos contra todos.
Isso é improdutivo. O homem fica só, como um átomo perdido no grande mar dos fenômenos, no terror, no medo de ficar torturado por forças gigantescas, agitando seus pobres braços para defender-se. Pequena luz em meio às trevas. Nessa situação, o homem que não acredita, o homem que não confia na divina providência, sente-se sozinho e no medo de ser torturado pelas forças gigantescas, ele agita os braços para defender-se. Uma pequena luz em meio às trevas. Esse homem refugia-se, então, na inconsciência do Carpe Diem. Aproveite o dia. Essas duas palavras, Carpe Diem, faz parte de uma frase em latim que significa aproveite o dia, não confiem em nada do amanhã. Isso é um absurdo, isso é um extremo materialismo. Então, como a sua voz disse aqui, esse aproveite o dia, que é a filosofia do desespero, a cegueira intelectual e moral, que uma ciência que não conclui deixou intacta, não mexeu nessa filosofia do Carpe Diem. A ciência que não foi capaz de concluir deixou quieto isso. É como se as pessoas não acreditam na vida futura e vão aproveitar o máximo desta vida, que na opinião deles vai apenas do berço ao túmulo, como se eles não tivessem que prestar contas dos abusos, dos erros, dos defeitos, dos vícios que praticam. Cegueira, inconsciência, porque num universo em que tudo brada causalidade, tudo demonstra ordem, tudo demonstra indestrutibilidade, em que tudo é função, equilíbrio automático e justiça, tudo está ligado por uma rede de reações, vinculado ao funcionamento do grande organismo, do universo. Tudo está conectado, do átomo às galáxias e à espiritualidade. Então, a criatura não percebeu nada disso, né? Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. E uma consciência lógica. É absurda qualquer anulação, tanto no campo físico quanto no campo moral. Como é loucura acreditar numa possibilidade de violência, acreditar numa possibilidade de usurpação, acreditar numa possibilidade de injustiça só porque o homem a quer. Não é assim que funciona. Não tem essas possibilidades de injustiça, de usurpação na lei de Deus, mesmo que o homem deseje isso. Pensar que ele, esse ser humano, pensar que ele é apenas um ponto do infinito, possa impor sua vontade, modificando a lei universal? Não. As leis de Deus são imutáveis, porque são perfeitas. Com a demonstração científica da ordem soberana, coloquei-vos agora na encruzilhada. Como a sua voz demonstrou cientificamente a presença da divina providência, como a sua voz demonstrou cientificamente, filosoficamente, toda a evolução, toda a harmonia do universo, agora isso coloca o ser humano em uma encruzilhada.
ou negar aceitando a inconsciência, né? Aceitar a inconsciência, criando em torno de vós um mundo caótico, onde estáis sozinhos, com vossas forças contra todos os fenômenos, rebeldes, ridículos e tristes, perdidos no mar de trevas. Se aceitar essa inconsciência desse caos, desse mundo caótico, ou então compreender e ir à luta, e ir à frente, enquadrados no grande movimento, como soldados de um grande exército em marcha. Agora, quem compreendeu a grande síntese tem essas duas possibilidades na frente. Ou achar que tudo é um caos, em que ele está mergulhado nesse caos, ou compreender e ir à frente, se enquadrando, se conectando às leis de Deus, como soldados que somos na grande batalha, na grande marcha para a evolução espiritual, em benefício de cada um de nós, para sermos felizes. A presença de uma ordem suprema resulta aqui já demonstrada. O homem só pode existir imerso na grande lei divina. No universo não existe nada fora de Deus. Nada fora de Deus. Tudo e todo o universo está contido em Deus. O ser humano está mergulhado em Deus. O ser humano só pode existir na grande lei divina. O ser humano tem a liberdade de rebelar-se e ser infeliz, e tem a oportunidade de alinhar-se à lei de Deus, unificar-se com Deus para ser feliz. Isso faz ser absurda qualquer culpa. Aqui não é culpa. Traduzindo bem, é falta. Isso faz ser absurda qualquer falta. Isso faz ser absurdo qualquer baixeza e torna altamente utilitário e torna altamente rentável o caminho da virtude. Isso nos faz lembrar Jesus que disse: sede logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Buscai e desenvolvei os talentos, ou seja, as virtudes. As virtudes da confiança em Deus, da fé, da humildade, da caridade e do amor. Essas virtudes são, então, de alta, agora percebendo isso, é altamente utilitário, é altamente rentável buscar, conquistar essas virtudes. Cada coisa que existe nasce com sua lei. É a expressão de uma lei. Cada coisa é a expressão de uma lei. Só pode existir como desenvolvimento de um princípio e obedecendo a uma lei. Cada coisa que nasce, nasce com sua lei. Em qualquer forma, sempre encontrareis, em qualquer forma, sempre encontrareis uma lei com sua alma, com sua essência, com sua substância. Única realidade constante através de todas as transformações da ilusão exterior. Então sempre tem em essência uma lei conduzindo todas as formas. A forma acompanha sempre essa lei, a forma que é a expressão exterior do psiquismo, a forma como expressão exterior do psiquismo. A forma acompanha sempre essa lei, a lei de Deus, que a guia e a modifica,
para realizar-se em ato. Cada momento resume o passado e contém a linha do futuro. Em cada momento nós resumimos o nosso passado de aprendizado, de experiências, e contém a linha do futuro. É estranho dizer que já contém a linha do futuro? Sim, contém a linha do futuro porque cada coisa nasceu com a sua lei. Contém a linha do futuro porque essa é a linha pela qual o ser vai caminhar e evoluir. Contém a linha do futuro porque houve uma involução anterior, um semiciclo anterior involutivo e agora um semiciclo evolutivo, concluindo, completando, fechando o ciclo maior, involução, evolução. Tanto nos organismos físicos, nas formas exteriores, quanto no vosso organismo psíquico. No organismo psíquico também. Resume o passado, condensado, arquivado, e tem a linha do futuro. Isso nos faz compreender, como está no Livro dos Espíritos, da obra de Allan Kardec, questão 621, onde está escrito a lei de Deus, na consciência. A lei de Deus está escrito na consciência. Quer dizer, que ali já contém a linha do futuro. O equilíbrio sustentou-vos até aqui, no presente, através da viagem pela eternidade do passado. E agora, esse equilíbrio vos sustenta e guia para o futuro, sabendo e querendo, antes de vós, essa lei sabe e quer, antes de nós. A revelia de vossa vontade, a revelia de vossa consciência. Ainda que a gente não sabe, essa lei está agindo para nos conduzir, para nos guiar para o futuro. Graças a Deus. Ao conceito limitadíssimo de uma força vossa, individual, que dirige os acontecimentos, é necessário substituir o conceito vastíssimo de uma justiça que impõe seu equilíbrio e suas compensações ao destino. Substituir aquele conceito limitado de uma força nossa individual por uma força, por um conceito vastíssimo de uma justiça que impõe seu equilíbrio, que impõe as suas compensações ao destino. Dentro dela, dentro dessa justiça, violência e usurpação são absurdas. Antecipações de um átimo, de um pequeno intervalo de tempo, que se terão de pagar mais tarde, com exatidão matemática. Quem tentar burlar a lei de Deus vai ter que corrigir isso, mais cedo ou mais tarde, com exatidão matemática. É impossível enganar, usurpar as leis de Deus. Tanto as leis do mundo material, físico, como as leis do mundo dinâmico, e muito menos enganar, usurpar as leis do mundo moral, do mundo espiritual. Não é possível enganar as leis do mundo espiritual. Dentro dela está presente e age a divina providência. Dentro dela, dentro dessa força, dentro dessa lei, está presente e age a divina providência. Não uma providência no sentido de um guia pessoal por parte da divindade,
de uma ajuda arbitrária que possa solicitar sem merecê-la e que possa escapar-vos dos esforços obrigatórios da vida, mas uma providência que é um momento da grande lei, permeada de equilíbrio, aderente ao merecimento, mantida por contínuas compensações que levantam quem cai e se merecia subir, e esmagam quem sobe, se merecia descer. Quem se exaltar será humilhado. Quem se humilhar será exaltado. Então existe essa grande lei que é a providência divina, que esmaga aquele que sobe se ele merecia descer, e que levanta quem cai se merecia subir. Ela compensa e ela é mais forte, ela intervém de forma mais decisiva e efetiva. Trata-se de um princípio de ordem, uma força de nivelamento que ajuda o fraco e substitui os impulsos da prepotência humana. A divina providência é um princípio de ordem, uma força de nivelamento, uma força de justiça que ajuda o fraco e substitui os impulsos da prepotência humana. Uma força com justiça, muito mais sutil, muito mais delicada, real e poderosa. A providência divina. A providência divina representa esta força maior, a justiça em ação. Poderíamos dizer que a providência divina é a justiça em ação. É a justiça corrigindo as injustiças, não só para levantar aquele que merece ser levantado, mas como para abater aquele que precisa ser abatido, interrompido. Por lei espontânea de equilíbrio, vereis que ela, a providência divina, sabe dosar as provas para que não ultrapassem as forças. A providência divina sabe dosar sabe dosar as provas. Isso nos faz lembrar quando Cristo disse: Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Ou seja, Deus coloca as nossas provas, aquelas que a gente já consegue suportar. Deus dosa para que essas provas não ultrapassem as nossas forças e nós venhamos a sucumbir antes de ser aprovados. Vê-la, eis, levantar-se, gigantesca, essa lei, para proteger o humilde, indefeso e honesto, que a opressão humana tentava ou tensionava arruinar. Então nós vamos ver essa providência divina, essa justiça, proteger o humilde, proteger o indefeso, honesto, que a opressão humana tensionava derrubar, tensionava arruinar. Vereis que ela, a providência divina, dá a quem merece e tira de quem abusa, premiando e punindo, distribuindo além das partilhas humanas. As partilhas humanas, como por exemplo nos inventários, podem se realizar na terra de forma injusta. Sim,
mas a providência divina vem corrigindo, vem premiando e punindo, vem aplicando justiça sobre essas partilhas humanas que foram realizadas de formas justas ou injustas. Tremei, vós, vencedores pela força humana, aqueles que usam da força bruta, aqueles que usam hoje ainda da astúcia, tremei. Diante desse poder da justiça que impulsiona todo o universo, aqueles que ainda agem hoje, utilizando da força bruta, utilizando da astúcia, tremei. Sim, porque a justiça divina, a providência divina, os alcançará. E vós, fracos, não acrediteis que a providência divina seja inércia ou fatalismo. Amiga dos preguiçosos, não. A providência divina não é amiga dos preguiçosos. Jesus disse, ajuda-te e o céu te ajudará, mas ajuda-te, esforça-te, buscai e achareis, batei à porta e a porta abrir-vos-á. É isto. Não espereis que essa força da divina providência vos afaste do sagrado esforço de vossa evolução. O esforço da evolução é personalizado, é para cada um de nós. O esforço da evolução é intransferível, é intrínseco. Cada um de nós temos que realizar. É como a sede. Por mais que eu beba água, não mata a sua sede. Cada um de nós temos que beber a água. A evolução também. Cada um de nós temos que realizá-la. Conceito de justiça e de trabalho. Conceito científico do mundo fenomênico. Não é base de um afastamento gratuito de sanções de dor e significa direito ao mínimo indispensável às forças humanas para ascender o cansativo caminho da vida. Significam repousos merecidos e necessários. Não significam ócios gratuitos e perenes, como quereríeis. É muito comum nós observarmos no ser humano que ele procure ajeitar situações de empregos ou de trabalhos ou de atividades ou de aplicações do capital ou aplicações financeiras em que ele ficaria no ócio. Um ócio permanente, um ócio gratuito. E a evolução dele? Como fica? Estacionada? Ninguém veio à Terra para colônia de férias. A Terra não é um mar de rosas. Aquele que fica nessas tentativas de ócio gratuito, de não querer produzir, de procurar uma situação confortável para que ele ali dentro desta situação fique ocioso, fique improdutivo, ele não tem função na Terra. Logo, a espiritualidade superior, que sabe que ele precisa se esforçar na caminhada evolutiva, o busca, promovendo o seu desencarne. Está aí para que a gente não busque essas situações de ócio, porque isso antecipa nosso retorno para o mundo espiritual e corrigirmos, replanejarmos, reprogramarmos, fazermos um juízo final e reencarnarmos de novo. Nada mais falso que a identificação da providência com um estado de inércia e expectativa passiva.
Aqueles que acham que no céu Deus, Pai amoroso, estaria num estado de inércia e na expectativa passiva, estão erradíssimos. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Isto é invenção de indolentes iludidos, é a exploração dos princípios divinos. Ela, ADP, eu abreviei, ela, a divina providência, está presente para reerguer o homem que luta, perde suas forças, como o está ao abater o rebelde. Então a divina providência também está presente para abater o rebelde, mesmo se for um rebelde gigante. Repito, ela, a divina providência, está presente para reerguer o homem que, na luta, perde suas forças, como está presente para abater o rebelde, mesmo que ele seja um gigante. Ela, a divina providência, está ativa, sobretudo, para o justo que quer o bem e com seu esforço o impõe. Então, o inerme, o desarmado, sem forças humanas, sem apoio, sem meios, apertará no punho fechado as forças mais altas da vida. As tempestades do mundo se acalmarão e os grandes se dobrarão, porque ele personifica a lei e sua ordem. O inerme, o desarmado, o brando, o pacífico, que se alinha com as leis de Deus, a divina providência lhe protege. E ele está com tudo e com toda a potência do universo. Enquanto permaneceis sozinhos na luta, abandonados apenas às vossas pobres forças, situado na profunda organicidade do real, recolhe-as de todo o infinito. O sozinho, o aparentemente sozinho, né? Esse que está com Deus, está com todas as forças do infinito. Se parece abandonado, as pessoas podem achar que ele está abandonado e derrotado, uma voz lhe grita, uma voz lhe diz: tu não estás sozinho. Aí é uma maravilha, né? Tu não estás sozinho, filho, tu não estás sozinho. O Pai está contigo. Isso fez com que Jesus vencesse na terra, desarmado, sem utilizar da força bruta, sem utilizar da astúcia. Jesus venceu a ignorância, Jesus venceu o mundo com o método da não violência. O inerme, o desarmado, pode então dizer a grande palavra que ribomba em todo o universo. O inerme, o frágil, aparentemente sozinho, que se conecta com Deus, que se alinha à lei de Deus e que cumpre a lei de Deus, pode dizer a grande palavra que estronda em todo o universo: falo-vos em nome de Deus. Grande maravilha. Com isso chegamos ao final do capítulo 87. Nós agradecemos a tolerância, a paciência e a concordância de cada um de vocês em estudarmos juntos essa obra maravilhosa de A Grande Síntese.
Muita paz a todos. Fiquemos todos com Jesus. Muita paz a todos.